Fala, família do Sei Caraí, tudo bem com vocês? Eu sou a Késia Marques, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui da nossa igreja. E se você ainda não faz parte, não é membro aqui do Centro Evangelístico, também seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Não esqueçam também de deixar aqui o like e de se inscrever no nosso canal. No devocional de hoje, nós vamos falar sobre a nossa questão de sermos missionários, de fazermos parte do reino de Deus aqui na terra e de sermos enviados a todo momento e a toda hora e em todo lugar para proclamar o Evangelho. E eu vou aqui me basear em 1 Coríntios, no capítulo 10. A gente tem Paulo escrevendo, aos Coríntios, e ele fala sobre uma questão muito importante. No versículo 17: como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel. Porventura, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhas qualquer comunhão com demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes que Ele? Paulo, nesse tom um pouco sarcástico, mas em sentido de muito alerta, ele nos firma e nos separa como fazendo parte de um só corpo, em que o cabeça é o Cristo, e que nele nos deleitamos e servimos continuamente. Como ele disse no verso 21, a gente não pode beber, ou melhor, a gente não pode servir a dois senhores. A gente não pode servir ao mundo e servir a Cristo. A gente não pode ficar no meio do muro. A gente tem que escolher um lado. E passeando um pouco mais nas Escrituras, para que a gente possa aqui compreender um pouco mais sobre essa nossa missão, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a gente encontra Paulo em sua viagem missionária. Nos versículos iniciais, ele está ali, encontra Priscila e Áquila, e eles compartilham da mesma profissão, que é fazer tendas. E esta profissão, ela os ajuda justamente a ter mantimentos, a ter dinheiro, para poder também ajudar os outros e, através do trabalho deles, conseguem esta forma de proclamar o Evangelho. Então, em tudo que eles fazem, eles estão exercendo a missão da igreja, que é fazer discípulos. Já no capítulo 19, a gente já foi apresentado ao trabalho de Paulo, ao que ele faz também em toda a região ali. E no capítulo 19 a gente tem, a partir do verso 8, Paulo ensina e faz maravilhas, pelo menos é o título da minha Bíblia. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho. E aqui eu quero fazer um adendo. Aqueles que seguiam a Cristo durante o início da igreja primitiva eram chamados de seguidores do caminho, não de cristãos. Então, aqui a gente tem essa referência em que os descrentes passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Verso 10. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha aonde chegou
o evangelho através da vida de uma pessoa, no caso a vida de Paulo. Ele conseguiu que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Nenhum deles poderia chegar ao momento de se encontrar com o Senhor após a morte e falar: Senhor, mas eu não ouvi sobre você. Senhor, mas eu não conhecia. Paulo, nesse momento, ele estava fazendo aquilo que a igreja deve continuar fazendo, proclamando o evangelho, a palavra do Senhor a todos, não importa quem seja. E em todos os lugares que ele ia, né, as viagens missionárias de Paulo, a gente vê que em todos os lugares, em Corinto, quando ele envia Timóteo, quando ele está com Apolo, ele está instruindo, ele está fazendo discípulos, ele está discipulando, preparando as pessoas para que elas sejam enviadas. Num outro devocional, a gente conversou e refletiu sobre como as boas obras são importantes, fazem parte de um discernimento espiritual em que nos reconhecemos como o corpo de Cristo, né, como a igreja dele. E isso faz parte desse reconhecimento. Mas a boa obra, ela não é tudo. Fazer caridade é muito importante, ajudar o próximo, as viúvas, os órfãos, né? Esse é um mandamento importante, mas a missão da igreja é fazer discípulos. E a todo momento nas cartas de Paulo a gente vê ele exercendo esse chamado, a gente vê Pedro fazendo isso, João fazendo isso, e eles não estavam isentos de perseguições, muito pelo contrário. Eles a todo momento eram perseguidos, eram difamados. No capítulo 19 ainda, só que no verso 13 de Atos, a gente lê assim: E alguns judeus que peregrinavam praticando o exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Olha o quanto é importante a gente viver de fato enraizado com Cristo. Porque se o Senhor nos deixou a instrução de que faríamos grandes coisas em seu nome, assim devemos o reconhecer como nosso Senhor e Salvador e exercer a função de fazer discípulos. E assim a gente proclama também os dons que o Espírito Santo nos envia, para que a gente possa profetizar, falar em línguas, para que a gente possa traduzir e, claro, ter uma boa oratória. Tudo isso faz parte dos dons que o Senhor nos entrega, para justamente todos esses dons unidos como um corpo de Cristo, eles juntos sempre vão estar em harmonia e em perfeição. Sempre, porque tudo do Senhor é perfeito. E no final do verso, né, do capítulo 19, a gente encontra que muitos dos que haviam se dedicado a vida inteira ao ocultismo reuniam seus livros de magia, queimaram diante da cidade, e o preço que tinham esses livros, porque era um estudo de anos, né, eles estavam gastando mesmo as suas vidas, jogando fora para serem seguidores do caminho. E calculando aquele preço, chegou a estimativa de que aquele valor valeria 50 mil moedas de prata. E o verso 20: E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. É assim que devemos viver a nossa vida. A palavra do Senhor sendo grandemente propagada através da nossa vida e prevalecendo poderosamente, para que em toda situação que a gente se depare, a gente opere
curas, a gente opere milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. E que sejamos também, no momento do nosso encontro com o Senhor, Ele não vire pra gente e fale: aparte-se de mim, não vos conheço. Ou o demônio que virou e falou: Jesus eu conheço. Paulo eu já ouvi falar, mas você... Cabe a nós tomar essa decisão diariamente de sermos discípulos do Senhor e de fazermos discípulos, de sermos corpo unido e, claro, trabalhando sempre na nossa santificação e clamando: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que a palavra dele seja engrandecida na sua vida, na minha vida, que ela prevaleça poderosamente, que ela crie frutos, que ela tenha raízes profundas em nossos corações, em nossas mentes, que estejamos sempre nos avaliando constantemente e perguntando ao Espírito Santo: aonde vou? Aonde o Senhor quer me enviar? Porque aonde o Senhor estiver, aonde o teu Espírito Santo estiver, ali eu quero estar, ali eu quero morar, ali eu quero viver todos os dias da minha vida. Que Deus te abençoe muito, a ti, a tua casa, a tua família. Vamos orar. Obrigada, Pai, por mais um devocional. Obrigada, Senhor, por mais esse momento que separamos para estar contigo, desfrutando, Pai, caminhando nas tuas escrituras, aprendendo mais, Senhor, sobre os discípulos, aprendendo mais como ser discípulos e fazer discípulos, Senhor, reconhecendo a nossa missão, Pai, e chamando, Senhor Deus, todos para essa missão integral, que é o ID, que é propagar o Evangelho a todos os momentos, a todas as nações, a todos os povos e línguas, para que assim, Pai, a sua obra se cumpra perfeitamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.